tema de hoje, ele foi escolhido de acordo com as necessidades de vocês, tá? É o que eu tenho acompanhado muito, eu recebo muitas perguntas no direct, eu recebo muitas perguntas no WhatsApp de meninas e eu visitei também alguns perfis de Instagram para ver o trabalho e ver como a divulgação desse trabalho ela é feita. Porque constantemente eu leio nos grupos e o questionamento sobre como você atrair clientes, como você vender mais procedimentos, como é que isso acontece e como fazer isso de uma forma mais eficiente, tá? Se você ainda não me conhece, eu sou Gabi Matos e eu ajudo designers de sobrancelhas e micropigmentadoras a se tornarem profissionais reconhecidas que faturam aí R$ 6.000 em 30 dias. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é objeção. A objeção, quando a gente vai para o dicionário Aurélio, eu vou ler aqui a definição para vocês conseguirem entender e eu vou fazer algumas comparações também. A objeção no Aurélio diz assim: razão ou argumento apresentado em oposição a uma tese previamente enunciada. Ou seja, a objeção é o obstáculo. É aquilo que a sua cliente diz ou um comportamento dela que impede de ela comprar o procedimento que você vende, o seu serviço. Então, independente do serviço que você venda, se você quer ali quebrar a objeção de uma cliente que ela faz design, mas não faz uma coloração de fios, para uma cliente que faz uma rena, mas ainda não aceita fazer uma micropigmentação. E eu vou ensinar para vocês os tipos de objeções e como identificá-las. E ainda mais, existem objeções que na verdade não são as reais. A cliente abre a boca às vezes para falar que a objeção dela é aquela, mas na verdade não é, tá? Então, entendam que para você vender mais, você precisa saber quebrar essa objeção, seja ela qual for. E existem formas de quebrar a objeção. De repente você pensou aí, Gabi, eu não vou nem continuar assistindo essa aula porque eu nem tenho cliente. Como é que eu vou quebrar uma objeção de uma coisa que eu não tenho? Aí é que está o pulo do gato. A objeção, ela não é quebrada apenas durante o procedimento, durante o atendimento ou o contato físico com a sua cliente. Existem os nossos canais de divulgação, os nossos canais de comunicação, que permitem que a gente quebre a objeção de inúmeras pessoas ao mesmo tempo que estão o quê? Nos observando. Objeção número 1 é a falta da necessidade. E essa é uma objeção muito comum e que a gente ouve muito. É aquela cliente que não entende que ela tem aquela necessidade. Também tem aquela cliente que não percebe que tem aquele problema. Já aconteceu de no atendimento você olhar, a cliente deitou lá na sua maca para fazer o design de sobrancelhas e você perguntou para ela, fez o design e foi mostrar para ela, olha, você já observou que você tem uma sobrancelha mais alta do que a outra? Já aconteceu isso com você no atendimento? Você já observou que você tem umas falhas aqui dentro da sobrancelha, que você tem uma falha aqui, que o início da sua sobrancelha de uma é bem diferente da outra? E muitas vezes elas respondem, nunca tinha observado, nunca reparei que era assim. E aí quando a gente mostra para elas, pontuando essas diferenças, elas passam a se atentar. Então, existe essa objeção da falta de necessidade que não é percebida pela cliente. Então, o nosso papel é mostrar para ela a necessidade do nosso procedimento. Segundo caso de necessidade, de falta de necessidade de objeção. Eu fico assim, me batendo quando eu vejo alguém, uma mulher com a sobrancelha assim bem negativa, daquela sobrancelha grossa e bem negativa. Que dá pra gente mudar o formato dela, levantar esse olhar, só fazendo um design, por ela ter pelos o suficientes. Mas ela tá acostumada a fazer a sobrancelha
em algum lugar onde de repente o profissional não tem um conhecimento específico, não tem um conhecimento tão amplo para conseguir modificar aquela característica da sobrancelha, respeitando o que ela tem ali de fios. Então eu fico me sacudindo quando eu vejo esse tipo de sobrancelha, grossa e caidinha. E aí a gente pega uma cliente dessa no atendimento, por exemplo, ou posta um caso semelhante, onde a gente mostra o passo a passo de como a gente fez, ou o antes e o depois de como a gente fez, para transformar aquele olhar que era caidinho num olhar mais levantadinho, ou num olhar mais reto. Em alguns casos, a gente consegue dar até uma leve arqueada. Então, a partir do momento que eu mostro para minha cliente que ela tem aquela necessidade, que ela ainda não percebeu aquele problema, eu já começo aí a quebrar essa objeção de falta de necessidade. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha. Se quiser, pode deixar o seu comentário se você ficou com alguma dúvida, se você gostou. Se você não gostou, também você pode comentar. Eu estou aqui aberta para ouvir as objeções de vocês também. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.